E aí Tranquilo. você começa. Pronto, tá gravando. Obrigado, viu? Beleza, eu que agradeço. Gente, vai ser, eu gosto sempre de dizer que é uma conversa, né? Eu acho que a gente vai conversar aqui, eu vou tentar falar, tentar ser um pouco ampla, né? No tempo que a gente tem, eu vou tentar ser ampla aqui na discussão e qualquer coisa no final a gente discute, né? A gente conversa e vai discutindo. Então, eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só liberar aqui, que eu te esqueci de liberar. Ah, beleza. Pronto, liberado, a tela tá liberada. Vou compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo a tela? Tá, sim. Pronto, então vamos começar. A gente vai falar hoje sobre as alterações relacionadas ao tratamento radioterápico, certo? Do glioma, dos gliomas principalmente, né, como o Arthur falou, e os diagnósticos diferenciais. Eu gosto sempre de começar essa discussão falando um pouco e definindo um pouco as alterações relacionadas à radioterapia, porque a gente acha que tudo é radionecrose, né? Quando, na verdade, a radionecrose, ela, vamos dizer assim, que é um estágio da alteração pós-tratamento de radioterapia, um dos estágios, né? Então, o que acontece é o seguinte, toda vez que o paciente é submetido à radioterapia, ele sofre uma lesão ou injúria por esse tratamento, que é traduzido pela degradação necrótica do tecido cerebral depois desse tratamento. A gente ainda não sabe direito o que ocasiona essas alterações morfológicas, mas a gente sabe que existem variáveis para que isso aconteça. Então, vai depender da dose total do tratamento, da dose fracionada, do tempo entre as aplicações, o volume de tecido irradiado e também, muito importante, a concomitância ou o segmento logo seguido da radioterapia, da quimioterapia, né? E a gente tem 3 estágios, assim, vamos falar que a gente tem 3 estágios das alterações pós-radioterapia. O estágio agudo, o estágio subagudo e o estágio tardio. Então, esse agudo a gente fala que é logo ali durante ou depois da terapia. A subaguda, tipicamente até 12 semanas, e a tardia de meses até anos depois da completa radiação. Então, na fase aguda, o que a gente vê é basicamente um edema secundário à radioterapia. Existe a liberação de toxinas, aquilo ali leva a uma vasodilatação do tecido local, um edema, uma quebra da barreira hematocefálica. O paciente ele tem como diagnóstico, como vamos dizer assim, comemorativo clínico, as alterações de uma encefalopatia aguda, né? E as alterações de hipertensão intracraniana. Então, cefaleia, sonolência, rebaixamento do nível de consciência. São basicamente... Alguém falou alguma coisa? São basicamente algumas das alterações, né? E também a gente não pode estranhar quando uma ressonância vier totalmente normal. Se vier alterado, o que a gente vê é basicamente a alteração aqui dessa imagem que eu coloquei para exemplificar. Então, a gente vê uma área de hipersinal T2 flare. Essa área ela é predominantemente subcortical, né? Tem um certo efeito expansivo, reduzindo aqui os sulcos e fissuras cerebrais. Isso aqui na difusão é para não restringir, porque a gente está falando do edema vasogênico e não do edema citotóxico, certo? Na fase subaguda, que vai de poucas semanas a poucos meses após o tratamento, a gente tem essa somnolence syndrome, que é basicamente as mesmas alterações de hipertensão intracraniana. A gente vê muito mais em criança e muito mais naqueles pacientes que sofrem radiação no cérebro inteiro. Então, a gente vê um edema, um aumento da área de realce pelo meio de contraste. É basicamente o que a gente vê nessas figuras aqui. Então, a gente tem uma imagem pré-tratamento, uma lesão periventricular com realce heterogêneo predominante periférico. 3 meses depois do tratamento, essa área ela aumenta significativamente de volume, né? O realce aumenta bastante. Aqui é um T1, mas a gente consegue ver já uma hipodensidade, que se a gente tivesse o T2 corresponderia a uma hiperintensidade, aliás, uma hiperintensidade de sinal. E aqui, 6 meses pós-tratamento, reduziu. É o que a gente vai falar daqui a pouco, que é basicamente a pseudoprogressão, né? Na fase tardia, que aí sim a gente fala em radionecrose, né, que é isso que eu queria deixar especificado. Às vezes as pessoas tratam tudo como radionecrose, né? E nem tudo é radionecrose. A gente tem que falar de radionecrose quando a gente está falando de uma complicação tardia e já irreversível do tratamento radioterápico. Então, ela pode acontecer de meses a anos depois do tratamento. E o que a gente vê basicamente são aquelas áreas de alteração de substância branca, bilaterais, simétricas. Algumas vezes os pacientes ele vêm com declínio cognitivo porque a gente tem desmielinização, né? Então a gente tem declínio cognitivo. O efeito de massa a gente não vê e pode ver múltiplos pequenos focos de SWI, né? Nodulagem no SWI, que são os microsangramentos, né? Relacionados ao tratamento radioterápico. É a forma mais grave e geralmente vem com essa leucoencefalopatia associada. E a gente também não pode esquecer de uma condição
que é rara, mas que a gente tem que estar sempre atento, que são as vasculopatias pós-radioterapia. Então, às vezes, a gente vê um paciente pós-radioterapia que aparece com áreas de estreitamento na angiografia, às vezes faz AVC, faz quadros isquêmicos, e aí a gente vê áreas de estreitamento e alargamento, parecendo uma vasculite, né? No estudo angiográfico, seja ele por ressonância, tomografia ou por catéter. E essas alterações, geralmente, elas progridem. Na verdade. Vou ver se presta. E essas alterações, elas progridem, né? Então, a gente faz os exames de controle e essas alterações, elas vão progridir. Então, as áreas de estreitamento, elas vão aumentando, onde existem, aparecem outras áreas de estreitamento. A gente pode ver até aquele padrão de moyamoya, não a doença, mas o padrão de moyamoya, que é aquele estreitamento de uma artéria de grande calibre, né, geralmente as carótidas, e aquela proliferação de microvasos, né, depois, parecendo aqueles fios de cabelo, né? Então, a radionecrose é isso aqui que a gente vê, são essas áreas bilaterais, simétricas, de alteração do sinal T2 flare, isso aqui é um flare, né, a gente tem estudante aqui com a gente, isso aqui é uma sequência T2 flare, e a gente vê essa área de hipersinal, predominantemente subcortical, bilateral e simétrica, sem efeito expansivo significativo, então a gente vê os sulcos ainda mantêm a abertura, os ventrículos mantêm a amplitude preservada, e se a gente tivesse um SWI, a gente veria múltiplos pequenos focos de hipossinal SWI que correspondem aos microsangramentos. Essas imagens aqui são imagens de TOF, isso aqui é um TOF, né, uma sequência que a gente usa sem contraste para ver os vasos intracranianos, arterial ou venoso, nesse caso aqui é arterial, e aqui a gente consegue ver já, por exemplo, nesse caso aqui a gente vê o estreitamento da carótida e aquela proliferação dos microvasos, né, que é aquele padrão do moyamoya. Nessa outra aqui, a gente também já consegue ver uma irregularidade parietal da artéria. Então, assim, são essas alterações que a gente tem que estar atento, que existem, né? Às vezes a gente pega uns casos que a gente não consegue entender e lembra que o paciente fez radioterapia em algum momento da vida. Vai seguindo esse paciente com outros exames e essas alterações progridem. Basicamente, vai diagnosticar. Ou se fizer uma biópsia, né, que vai ser difícil, ou fazendo acompanhamento e vendo a progressão, que é o que a gente mais comumente vê. Então, o que a gente vai falar aqui é da lesão subaguda relacionada à radioterapia, né? A gente não vai falar daquela lesão aguda, que é aquele edema que a gente vê, e da radionecrose. Então, são as lesões mais tardias, vamos dizer assim, né? Relacionadas ao tratamento radioterápico. Então, só para a gente reforçar, acontece de meses a anos após essa terapia de radiação. Cerca de 80% acontece depois de 3 anos de tratamento completo e tem como fator predisponente importante a dose e o tratamento quimioterápico, né? Dizem que os trabalhos dizem que a incidência é menor que 5% se usar essas doses aí de radiação, mas isso aí o pessoal da radioterapia, depois, se quiser comentar, né, tem muito mais propriedade para falar, mas a literatura fala que se a gente usar 60 grays de radiação aplicada em doses fracionadas diárias de 2 grays, esse risco ele diminui para menos de 5%. E as teorias são basicamente do dano vascular, que é basicamente aquela mesma história da lesão aguda, a gente lesiona o endotélio, libera citocina, aumenta a permeabilidade capilar e a gente tem como manifestação, tanto a nível microscópico e para a gente na imagem, do edema. E a desmielinização que pode acontecer por um dano glial direto, então a gente lesiona o oligodendrócito e ele desmieliniza, ou secundário a esse dano vascular, né? Então a gente sabe que se a gente causar um dano vascular, é o que acontece, por exemplo, no AVC. Eu interrompi ali o suprimento arterial, não chega oxigênio, a área morre, a manifestação disso depois é a gliose, né? Então, é basicamente isso que acontece também na radionecrose, na lesão mais tardia relacionada à radioterapia. É um diagnóstico desafiador, assim, eu costumo dizer que é uma das coisas mais difíceis na neuroradiologia, porque qual é a questão? A questão é que você tem uma responsabilidade muito grande em dizer que aquilo ali não é uma progressão de doença, aquilo ali é uma pessoa de progressão, para o colega ter segurança em manter o tratamento que ele está fazendo, porque eu não sei se todo mundo está ciente, mas assim, qual é o grande X da questão? É eu dizer que aquilo ali não é uma piora da doença e não mudar o tratamento, que na verdade está dando certo, entendeu? Porque às vezes eu digo que aquilo é uma progressão da doença, o tratamento é mudado, ele é iniciado, isso faz muito mais dano ao paciente do que manter a medicação que ele está usando. Então, essa a grande importância, eu acho que do radiologista, né, na avaliação desses pacientes,
E a gente tem que lembrar que sempre o padrão ouro ainda é a ressecção cirúrgica. A gente vai ver que a gente tem muitos métodos que tentam, alguns artigos trazendo achados que são mais sensíveis e específicos, né, para diferenciar essas duas condições básicas, que é a pseudoprogressão e a progressão de doença, mas a ressecção cirúrgica ainda é o padrão ouro. Então, a ressonância, os métodos de imagem são menos invasivos e contribuem sim, para o diagnóstico, e a gente vai ver que associando técnica convencional com técnica avançada, a gente consegue ter uma maior segurança no diagnóstico final. Então, vamos lá. Eu não sei se todo mundo conhece o termo pseudoprogressão, né? Então, é comum de usar no tratamento de gliomas essa temozolomida, né? Que o nome dele comercial que o pessoal usa geralmente é o temodal. E o que acontece é que, geralmente, quando o paciente usa o temodal, aquela área de hipersinal T2 ela aumenta, a área de realce aumenta, então até 3 meses, já trabalhos que falam até 6 meses depois do uso do temodal, a gente tem que tomar muito cuidado para falar que aquilo ali é uma progressão de doença que não é uma pseudoprogressão. Em 60% dos casos, acontece, como eu falei para vocês, nos 3 primeiros meses, mas a gente tem que ficar com a orelha em pé até os 6 meses do tratamento com o temodal. Os tumores metilados, eles têm maior predisposição, vamos dizer assim, a essa pseudoprogressão. Acho que todo mundo já está ciente, né, da nova classificação aí da OMS, e aí entram aí estudo desses tumores metilados. Isso é importante também, saber se ele tem se ele é metilado ou não. E o que é, na verdade, essa pseudoprogressão? A resposta exagerada à terapia que a gente está fazendo. Então, respondendo da maneira exagerada ao medicamento, a gente causa zona endotelial, a barreira hematocefálica é rompida ou danificada, e a gente também causa uma injúria de oligodendrogliócito. E com isso a gente tem essa alteração de imagem que, assim, muitas vezes é muito assustadora e que, sim, a primeira coisa que a gente pensa é na progressão da doença, mas vai analisando e vai tentando achar os fatores que indicam mais para uma pseudoprogressão. Na imagem a gente vai ver novas lesões, o aumento da área de realce e o aumento do edema perilesional. Então, vamos falar aqui de alguns artigos. Eu trouxe printado na tela, printada nos slides, porque se alguém quiser já printar a tela para depois ler o artigo na íntegra, né, fica à vontade. Então, esse estudo aqui, ele é um estudo de 2000, ele estudou 148 pacientes, e eles fizeram a ressecção tumoral glial depois da radioterapia e da quimioterapia. Fizeram ressonâncias seriadas a cada 6, 8 semanas no primeiro ano, e depois com intervalo de 3, 6 meses nos anos seguintes. E aí eles foram ver se tinha apenas necrose pós-radiação, necrose com tumor, porque essa condição existe, a gente tem que lembrar que existe progressão de doença e necrose por radioterapia junto, necrose de nervo craniano, necrose induzida por radiação. Então, assim, eles foram avaliando o que vinha sendo encontrado, né, naquelas lesões operadas. E aí, o que foi que eles conseguiram correlacionar com os estudos pós-biópsia, né, e a avaliação retrógrada dessas imagens de ressonância. Eles viram que esses 2 sinais aqui, que é o da bolha de sabão e do queijo suíço, se vocês forem ver, nos pacientes que tinham radiação, esse sinal ele foi assim, bem significativo comparando com os outros pacientes. Então, assim, esses 2 sinais são aqueles que chamam sempre a atenção para a gente. Acho que todo radiologista que está aqui na aula, a gente já olha para a lesão, já vê uma lesão com realce periférico e dentro, ela tem um realce heterogêneo, parece que ela tem múltiplas pequenas áreas hiporrealçantes, né? Que dão esse aspecto de bolha de sabão de queijo suíço. Então, esse trabalho, ele mostrou que esses 2 sinais eles são muito importantes e ele desconstruiu algumas coisas também. Então, se aparece novo foco de realce, não significa que isso é uma área de anaplasia, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Algumas vezes já aconteceu de paciente, por exemplo, com astrocitoma pilocítico, que eu peguei um caso dia desse, que fez radioterapia e aí apareceram uns foquinhos de realce, né? E aí a anaplasia, então tomar cuidado, porque isso pode sim ser resultado da necrose. Se aparece um foco de realce distante da lesão primária, a gente não pode dizer que aquilo ali é um glioma multifocal, né? A gente tem que suspeitar que aquilo ali é uma área também de necrose. Existem muitas vezes pós-tratamento radioterápico umas áreazinhas de realce perijustacorticais, né? O córtico subcorticais, longe da área de lesão primária. Então, sempre tomar cuidado para não dizer que aquilo ali é um glioma multifocal. Se aparece áreas de realce periventricular
E isso é importante da gente lembrar. Eu estou falando aqui de realce periventricular e a gente não pode confundir com realce ependimário. E já eu vou falar dessa condição. Alteração no corpo caloso, né? Porque a gente sempre pensa, glioma sempre acomete o corpo caloso, glioma cruza a linha média, né? É uma daquelas lesões típicas, né? Que faz aquela lesão lá em asa de borboleta. A necrose por radiação também tem que ser suspeitada. E a gente tem que sempre ficar atento a esse sinal da bolha de sabão e do queijo suíço, porque eles têm uma sensibilidade alta no diagnóstico de radionecrose. Então, são essas alterações aqui, basicamente, ó. Todas essas alterações aqui são alterações relacionadas à radioterapia. E vejam como essa alteração aqui é uma alteração extensa e feia, né? Então, a gente vê uma área de realce periférico. O centro dessa lesão tem um realce heterogêneo. Então, a gente vê múltiplas pequenas áreas hiporrealçantes, né? Que dão esse aspecto de queijo suíço. Isso aqui é um paciente também, um corte sagital. Só vamos policiar para sempre falar isso. São sequências T1 pós-contraste, certo? Isso aqui são sequências T1 pós-contraste. Então, são essas lesões. Isso aqui é o realce periférico com essas áreas centrais hiporrealçantes. E essa aqui é o queijo suíço, que, na verdade, nada mais é do que uma lesão mais extensa, né? A gente consegue ver uma lesão mais extensa e consegue ver as áreas hiporrealçantes com um pouco mais de clareza do que nas lesões com queijo suíço. Então, esse aqui um dos padrões que a gente tem que ficar bastante atento. Essas aqui também são aquelas condições que eu falei para vocês que a gente tem que desconstruir. Então, aqui a gente tem uma lesão já periventricular, aqui aquela lesãozinha que eu falei para vocês, justa cortical. Esse paciente aqui, nesse corte não aparece, mas a lesão dele era contralateral. Então, apareceu esse foco de realce aqui, e a gente já podia, por exemplo, suspeitar que era um glioma multifocal, mas, na verdade, depois que esses pacientes aqui especificamente sofreram ressecção, né, cirúrgica, e foi diagnosticado e foi confirmado por patologia que eram alterações por pós-radioterapia, certo? E aqui a gente vê o realce, ó, periventricular, só para a gente ver como é estranho, como assusta, né? São também imagens T1 pós-contraste. A gente vê a área com realce periférico, um realce espesso, né? Mas em momento nenhum a gente vê isso entrando e disseminando pelo epêndima. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E aqui uma lesão que acomete o corpo caloso. Se a gente for ver a lesão primária, ela também era contralateral. E a alteração que apareceu na imagem pós o tratamento de radioterapia foi do outro lado. Então, aqui a gente podia muito bem dizer que a lesão, por exemplo, podia ser induzido, né? A dizer que a lesão, por exemplo, ela progrediu, que ela agora é um glioma multifocal e que está invadindo o corpo caloso. Mas a radioterapia também, a biópsia também evidenciou que era lesão pós-tratamento radioterápico. E acho que a gente vê até o centro da lesão também já com realcezinho heterogêneo, né? Assusta, mas a gente tem que sempre ficar atento a esses sinaizinhos mais sutis, porque isso ajuda bastante o colega na hora do tratamento. Aqui só mais um exemplo. Aqui é um glioma de alto grau. Não sei se os estudantes também estão acostumados, habituados a essa imagem. Os gliomas de alto grau geralmente são córticos subcorticais, né? Com realce periférico, alguma área com realce mais espesso, com área central que não realça, que para a gente sugere degeneração cístico-necrótica, com alguns focos lineares de hipossinose WI, que pode ser sangramento ou neovascularização, que tem restrição à difusão nas bordas, porque é uma área de maior celularidade, certo? Então, essa é a imagem típica de um glioma de alto grau, numa ressonância, numa tomografia. Então, aqui a gente tem a primeira imagem pós-biópsia, aqui pós-cirúrgico. Entre esse pós-cirúrgico aqui, ele fez uma quimioterapia, né, radioterapia. E aí a gente vê que já essa área aqui aumentou, a gente fizeram biópsia, a biópsia veio negativa e fomos seguindo essa lesão. 12 meses pós-tratamento, a gente vê que a lesão ela reduziu também o edema. Aqui, tudo alteração pós-radioterapia. Olha o T2 como ficou. O T2 assusta bastante, né? A gente vê um edema bastante, um efeito de massa significativo, né? E o realce que também aumentou. Mas aqui a gente já vê aquele sinalzinho que a gente comentou. Então, aqui a gente vê o realce periférico e aquelas áreas centrais e realçantes simulando aí aquele sinal do queijo suíço, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento realmente a esses sinais mais sutis, porque vão ajudar bastante a gente a levar a suspeição para uma lesão por pós-radioterapia. E quando a gente fala também, novamente, assim, falando de um sinal que eu acho que é bastante importante e que sempre que tem alguma discussão,
eu sempre estou atenta a esse sinal, que é o realce ependimário, né? Enquanto aquele sinal do queijo suíço lá, ele diz para a gente que a lesão muito provavelmente ela é por pós-radioterapia, esse sinal, que é o sinal do realce ependimário, ele levanta muito uma suspeição para uma progressão de doença. E é por isso que a gente tem que ficar atento e diferenciar o realce periventricular do realce ependimário. Certo? Então, esse artigo aqui, ele estudou 27 pacientes e ele viu por comprovação histológica que esse realce ependimário ele favorece o diagnóstico de progressão tumoral. Isso aqui só mostrando a tabela do artigo, mostrando a sensibilidade e a especificidade desse achado, né? São bem altos. E é basicamente isso aqui que a gente vê. A gente vê, diferentemente daquela outra imagem que a gente viu, né, que o realce ele era por fora do ventrículo, mais uma vez aqui uma sequência de ressonância T1 pós-contraste, a gente vê que isso aqui está dentro do ventrículo, né, dissemina, comete septo pelúcido, né, acomete o outro ventrículo lateral. Então, assim, esse é um sinal que para a gente, e é uma coisa que eu sempre estou de olho, são as duas coisas que eu sempre olho mais, né, é esse realce interno heterogêneo e o realce ependimário. O realce ependimário, eu nunca digo que aquilo ali é progressão, é uma alteração pós-radioterapia pura. Pode até ter alteração pós-radioterapia, mas progressão de doença também tem, certo? Que é isso que a gente tem que ficar ciente, que às vezes as duas condições elas são concomitantes. E a pseudo-resposta, que é uma condição assim que também é desafiadora, né? Mas que assim ajuda bastante com a história de tratamento do paciente. Então, é mais ou menos recente essa alteração que a gente vê, ela é visualizada após o uso desses agentes anti-angiogênicos. O que acontece é o seguinte, eles causam um efeito normalizador da barreira hematocefálica, né? E alteram essa permeabilidade vascular. O que a gente vê é basicamente reduz a área de realce. Então, aquele paciente que tinha aquele glioma, aquela lesão com características de alta agressividade na ressonância, que a gente faz uma ressonância, sei lá, com um mês que começou a tratar para ver como é que está, a gente vê uma redução significativa da área de realce. Mas nesse caso é até mais fácil do que a pseudoprogressão, porque a área de hipersinal T2 flare, ela aumenta, né? Então a gente sabe que aquilo ali, na verdade, é uma falsa resposta, né? E é basicamente isso aqui que acontece. Então, isso aqui é um paciente com T1 pós-contraste, e aqui embaixo a gente tem um T2 flare. Aqui é um paciente pré-tratamento que tratou com um antiangiogênico, 3 meses e meio depois fez uma ressonância, que geralmente esses pacientes fazem controle com ressonância precoce mesmo, geralmente é 3 meses, né? Depende do protocolo da instituição, mas geralmente com 3 meses. E a gente vê uma área bastante reduzida de realce. Em compensação, o T2 flare aumentou bastante a alteração de sinal. Então, assim, sim um pouco mais fácil do que a pseudoprogressão, né? É muito mais fácil você dizer, vocês, olha, isso aqui realmente foi por tratamento do que realmente por uma melhora efetiva mesmo, né? Aqui, um outro exemplo, mesma coisa, a gente vê uma redução da área de realce, mas a área de hipersinal T2 flare aumenta, né? Então, a gente consegue ver até que os sulcos eles ficam mais apagados. Nessa última imagem, nitidamente, a gente aumentou a área de alteração de sinal T2. E agora, né? Quem poderá nos ajudar? Porque algumas coisas realmente são desafiadoras. A gente vê uma lesão, a gente está acompanhando o paciente com glioma de alto grau, que no pós-tratamento veio com aumento do sinal T2, veio com aumento da área de realce, acometendo o corpo caloso. Um realce periventricular que às vezes dá dúvida se tem realce ependimário. E agora o que a gente vai fazer? E ainda por cima, lembrar que pode ter como diferencial um abscesso, porque se a gente for lembrar qual é a imagem do abscesso na ressonância ou na tomografia, é uma imagem hipodensa ou hipointensa com realce periférico pelo meio de contraste. Geralmente o realce é mais fino, né, do que o realce, isso é a característica dos abscessos, tem o realce periférico mais fino, o realce dos gliomas é aquele realce mais espesso, mas, assim, a característica de imagem, ela é muito parecida por uma técnica convencional de ressonância, né? E aí, porque a difusão é considerada uma técnica avançada de ressonância, e aí entram as técnicas avançadas de ressonância. Nesse caso, por exemplo, específico da diferenciação de uma alteração por radionecrose de um abscesso, o mapa de ADC, a difusão, é dividido basicamente em duas sequências, o ISO, DWI e o mapa de ADC, a gente consegue uma ajuda importante. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, ó, nas áreas de
por necrose, né? Necrose por radioterapia, o que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, ó, o realce ele é mais espesso. Nesse caso aqui está até fácil, a gente já consegue ver aquela alteração central bem característica da alteração pós-radioterapia. A difusão ela é predominantemente periférica e no mapa da DC a gente vê que é um pouquinho heterogênea. Isso é o importante. Daquela região faça um abscesso, né? Nada impede. Então, o que a gente vê é esse realce periférico um pouquinho mais fino, um pouquinho não, significativamente mais fino do que do glioma. A restrição ela é mais homogênea, tanto no mapa de ISO-DWI quanto no mapa de ADC. Então, aqui tem um pós-contraste. A difusão a gente desmembra ela em duas, né? Que é o ISO-DWI e o mapa de ADC. E aqui embaixo a gente vê o acompanhamento do paciente, né? Uma coisa importante porque a gente vê no tratamento do paciente com abscesso uma redução daquela celularidade que é por célula necrótica, né? Central, porque a difusão ela se baseia, e mais uma vez falando isso para os estudantes aí, ela se baseia na restrição às moléculas de água. Então, num abscesso que eu tenho ali dentro, cheio de célula purulenta, a água ela não consegue movimentar, né? Então, a gente até costuma brincar na radiologia, com alguém, com algum colega, quando ele vai fazer alguma coisa, brilhe mais que pus na difusão, né? O pus, ele brilha bastante e esse realce realmente homogêneo, porque as moléculas de água, elas ficam restritas, elas não conseguem movimentar frente àquele material purulento. E no tratamento, o que a gente vê é justamente uma redução dessa difusão. Não dá para, mais uma vez, por exemplo, olhar a imagem, ver que ali ainda tem uma lesãozinha que está realçando perifericamente e basear a continuidade do tratamento ou mudança de tratamento nela, né? A gente costuma dizer que trata o paciente, não trata a imagem, porque realmente a imagem de abscesso fica. Mas o que chama atenção fica por um tempo, mas o que chama atenção para a gente realmente é essa redução da restrição à difusão, certo? Então, agora falando especificamente das técnicas de difusão e da progressão recorrência tumoral. Achei importante falar essa questão do abscesso, porque, assim, por incrível que pareça, foi um dos casos que apareceu para a gente na residência, assim. Então, eu achei importante trazer esse caso do abscesso. Mas agora a gente vai falar especificamente das técnicas avançadas na relação do glioma, da progressão ou da recorrência tumoral. Vamos falar da espectroscopia. A espectroscopia era uma técnica avançada, mas é até comumente usada por nós, né? Ela se baseia basicamente nos mesmos princípios da ressonância convencional, só que ao invés de a gente traduzir a imagem no que a gente está acostumado a ver, né? No T2, no T1, no SWI, a gente traduz no mapa de metabólitos, né? A gente usa o hidrogênio pela disponibilidade que a gente tem dele no organismo. Usamos voxels, então são quadradinhos que a gente usa na área de interesse. A técnica ela pode usar um voxel só ou pode usar vários voxels. A gente determina o tempo de eco que a gente quer, porque a depender do tempo de eco a gente consegue ver determinados metabólitos mais fácil do que outros, ou consegue, por exemplo, no caso do lipídio lactato, inverter esses picos que geralmente aparecem juntos. Os metabólitos eles têm que ter uma concentração mínima aí de 0,5 a 1 milimol por litro e tem uma sensibilidade e uma especificidade boas assim, no diagnóstico de recorrência tumoral. Inclusive, o último slide é um caso recente da semana mostrando a importância da espectroscopia. Essa tabela aqui, só para a gente ficar ciente dos metabólitos que aparecem no nosso mapa da espectroscopia. Então, a gente vê geralmente NAA, creatina, colina, o que a gente geralmente usa, geralmente olha lipídio lactato. O inositol aparece, mas geralmente a gente usa um tempo de eco menor quando a gente quer ver ele. E assim, é mais para doenças degenerativas, né? Outro contexto que não o de neoplasia. E o que a gente vê nas neoplasias, geralmente é aquele pico de colina. Valor absoluto ou relação. Isso é difícil de falar, porque o ideal seria a gente ter numa máquina uma população base, a gente estudar essa população base normal, e a partir daí a gente vê naquela máquina quais são as relações normais, certo? Mas, assim, geralmente, no geral, uma relação colina-creatina acima de 2, ela é inequívoca para que ali a gente tenha um alto turnover celular, né?
Então, ali existe quebra de membrana e proliferação celular. É basicamente isso. Quando é menor que isso, algumas outras condições podem levar a esse evento, vamos dizer assim. Então, eu já peguei, por exemplo, infecção fúngica, um paciente que estava tratando a neoplasia, fez imunossupressão e fez uma infecção fúngica e tinha uma colina alta. Então, assim, não é toda colina que significa neoplasia, né? Não é todo aumento de colina que significa neoplasia. A gente tem que ver um aumento significativo dela, né? Esse trabalho, ele mostrou justamente o benefício da espectroscopia associada às técnicas convencionais de ressonância no diagnóstico de injúria por pós-radioterapia. Como eu falei para vocês, não existe consenso sobre os valores, porque isso tinha que avaliar todas as máquinas, né? Mas se a gente combinar as técnicas, a gente consegue ter um bom resultado. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma técnica multivoxel, isso aqui é um T1 pós-contraste, essa área aqui é a área de cavidade cirúrgica, na borda dessa cavidade cirúrgica apareceram áreas de realce pós-contraste. Então, assim, outra coisa, borda de cavidade cirúrgica é a área que a gente sempre fica ali olhando, ver se aparece alguma coisa, porque é uma área de alta recorrência tumoral, né? Só que esse paciente, ele foi submetido à radioterapia também. E agora, alteração pós-radioterapia ou recorrência tumoral? Usamos a técnica multivox, tanto faz avaliar pré ou pós, certo? Na residência, o professor gostava muito de utilizar pré. Ele achava que sempre dava uma interferência, o contraste, né? O gadolínio, ele dava uma interferência depois na curva. Alguns trabalhos mostram que a interferência é muito pequena. Então, assim, realmente ajuda você injetar, ver a área que está realçando e colocar o voxel exatamente ali em cima, né? Então, aqui a gente vai ver, ó, o voxel 4, que ele pegou essa área aqui mais medial da borda da cavidade, e que é a área que está realçando, se a gente for avaliar aqui, a gente tem um pico de colina. O NA praticamente a gente não vê, normal, né? Na área ali que operou, vai ter uma baixa viabilidade do mesmo axônio neuronal, então a gente vai ter um baixo NAA, e a colina bem alta, né? Muito mais alta do que, por exemplo, a creatina, do que o próprio NAA. Então, nesse caso aqui, foi visto que realmente é uma recorrência tumoral, certo? Então, assim, ajuda a espectroscopia, principalmente quando é numa área boa, né? Porque quando é numa área mais periférica, próxima de osso, uma área mais perto de espaço licórico, que a gente tem muita interferência do líquido, ficou com curva de base bem suja, né? Bem feia. Essas são áreas mais desafiadoras, mas, né, numa situação dessa, por exemplo, né? Uma área boa, vamos dizer assim, para a espectroscopia, ela ajuda bastante. Aqui é uma outra condição, então a gente vê uma lesão, essa é a imagem típica que eu falei lá do glioma de alto grau, né? Córtex subcortical, com essa área aqui, isso aqui é um T1, mas se fosse um T2, uma área de hipersinal peritumoral, que a gente sabe que nos gliomas é também infiltração tumoral, nos gliomas de alto grau, isso aqui também é infiltração tumoral, operou cavidade cirúrgica na borda da cavidade, uma área também de realce periférico, espectroscopia, a colina aumentou, né? Só que a colina, é o que eu falei para vocês, ela não aumentou tanto, né? Assim, é difícil, mas a gente tem que ter em mente que nem toda colina alta ela está relacionada a uma neoplasia, né? A um alto turnover celular ali. É difícil, mas a gente tem que, assim, associar com a imagem, com a técnica convencional, com a espectroscopia, e, no mínimo, dizer que aquela sugere mais alguma coisa, mesmo sugerindo controle precoce. Sugere mais uma recorrência tumoral e sugerir um controle precoce, ou sugere mais uma pseudoprogressão, uma pseudo-recorrência, né? E aí a gente sugere um controle precoce, que é outra coisa que ajuda bastante a gente, controlar, né? Todos os casos desafiadores, que a gente também tem que passar a dúvida à frente, a gente sugere um controle precoce, que eu acho que é um dos melhores amigos do radiologista, é o controle precoce desse tipo de lesão. Aqui é só para a gente ver, é uma lesão inflamatória infecciosa, um abscesso, restrição bem importante, e colocou o voxel bem no centro da lesão, mostrando o pico de lipídio, né? É só para a gente ver a diferença aí, porque o glioma ele também tem necrose, né? A gente não vê, por exemplo, aquele pico de colina, vê o pico grande de lipídio. Ah, mas se colocasse na borda, nesse caso aqui, mesmo que colocasse na borda, a gente ia ver que não ia ter o pico de colina, né? É só para mostrar também que nem toda necrose ela está relacionada a um glioma de alto grau. A perfusão, ela é outra técnica que ajuda bastante a gente, né? Inclusive, no final, a gente vai ver um método que não é novo, na verdade, né? Ele é desde 2014 que já se usa, mas que
a perfusão ela tem um papel importante. A gente pode estudar a perfusão com contraste ou sem contraste, né? Então, a técnica ASL, que é sem contraste, a gente basicamente marca ali a água e a gente usa muito para AVC, né? Basicamente para AVC. A com contraste a gente usa basicamente para lesões tumorais. A perfusão é uma função biológica, esses slides aqui eles são mais, vamos dizer assim, puramente radiológicos, eu vou passar eles um pouquinho mais rápido. A perfusão é uma função biológica, então a gente vê nada mais do que a entrega de oxigênio e nutrientes ali no tecido por meio do fluxo por capilares, né? Cada parte tem seu valor de perfusão, vamos dizer assim. A substância cinzenta, por exemplo, demanda muito mais que a substância branca, como a gente sabe. E através disso, e através da quebra de barreira, a gente consegue avaliar as áreas que têm uma maior permeabilidade capilar, né? A gente transforma os valores quantitativos através de software, né? A gente transforma esses valores quantitativos em mapas, né? Então, a gente estuda, através da perfusão, o fluxo que entra, o tempo que ele demora para chegar no tecido, o tempo que ele demora para lavar no tecido, o tempo que ele volta à linha de base. Então, esse gráfico, que é basicamente esse gráfico aqui que estou mostrando para vocês, ele é traduzido naquele mapa de cores, né? São os famosos mapas de CBB, CBF, MTT, né? Então, são esses mapas que são transformados, né? Esse gráfico. O DCE é basicamente a mesma coisa da outra técnica DSC, só que a gente usa, o que a gente avalia basicamente essa constante de transferência, mas nada mais é também do que esse gráfico que vai ser transformado na curva no mapa de cores, né, que é o que a gente geralmente utiliza. Obviamente, o software ele dá todos esses valores aqui para a gente, né, em valores absolutos, mas a gente basicamente acaba olhando muito no dia a dia o mapa de cores mesmo, é muito mais fácil. Então, a gente observa aqui o tempo, né, de transferência aqui do contraste do meio extracelular para o vaso, do vaso para o meio extracelular, e transforma naquele gráfico lá. Qual é o papel da perfusão na avaliação de radionecrose? Foi visto que a técnica com contraste, né, o DSC, lembrando que é uma das técnicas com contraste junto com o DCE, possui sensibilidade e especificidade altas, né, no diagnóstico aí de radionecrose. Assim, como eu falei mais uma vez, tem que tomar cuidado porque a gente vê também, vamos dizer assim, progressão de doença fria, e o fria é sem aumento da permeabilidade capilar, sem perfusão quente, né? Que é aquela área que a gente vê mais vermelha no mapa, geralmente. E a gente vê também radionecrose quente, né? Então, assim, daí a importância de juntar tudo. Então, qual é o ideal? O ideal é fazer a técnica convencional, um espectro, uma perfusão. Se pudesse fazer lá o último método que eu vou falar no final dos slides, seria ótimo. Juntava tudo e a gente conseguiria ter uma segurança maior na avaliação ali da lesão. Então, é promissora, ajuda sim a avaliar se tem necrose induzida por radiação, se aquilo ali é um tumor realmente que recorreu, mas avaliada sozinha não, certo? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A ressonância, os métodos tradicionais, eles são muito úteis e eles conseguem resolver coisa de 90% ou mais dos casos, certo? Então, às vezes eu acho que a gente coloca muito peso, vamos dizer assim, nas técnicas avançadas de ressonância, quando, na verdade, se a gente fosse avaliar só elas, a gente também ia ficar vendido, né? Então, acho que a gente tem que dar valor a uma boa semiologia radiológica das técnicas básicas e convencionais de ressonância, associando às técnicas avançadas. Então, esse aqui é um exemplo. Por exemplo, a gente vê a lesão, essa aqui já está até um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, porque ela está bem típica de radionecrose, né? Aqui, de alteração pós-radioterapia. No mapa da DC, a gente não vê uma restrição à difusão, porque quando é que restringe a difusão? Por quando a gente vê um hipersinal no ISWI, um hipossinal no mapa da DC. Hipossinal de quanto? Geralmente compara com o córtex. Então, um sinal mais baixo do que o córtex. Isso aqui não existe, então não tem restrição à difusão. Muitas vezes a gente vê um hipersinal ISWI, um hipersinal no mapa da DC, isso não é restrição. E aí não precisa falar que não existe restrição verdadeira. A restrição sempre vai ser verdadeira. Se não tem, é porque não tem, certo? Então, nesse caso aqui, não tem restrição. No mapa, a gente não vê, né, esse aumento aqui de fluxo. Essa aqui foi realmente confirmada como uma área de radionecrose.
Alguns estudos trouxeram valores de CBV e de CATRANS, né? Que acima desses valores sugeriria que realmente ali é uma recorrência tumoral. Então, CBV acima de 2,2, um CATRANS acima de 0,08, teria uma acurácia aí de 92,8% para que isso aí seja realmente um tumor e não uma alteração, uma necrose pós-radiação. Então, esse caso aqui específico, por exemplo, ele deu um CATRANS de um CBV de 1,2, né? E um CATRANS de 0,04, bem abaixo daqueles valores de 2,2, 0,08. Isso aqui também já vê que é uma imagem que é até fácil, vamos dizer assim, diagnosticar, né? Bem típica lá, aquele aspectozinho de queijo suíço lá, né? Meio chamuscadozinho. E realmente isso aqui foi uma necrose pós-radioterapia. Nesse caso, assim, está até fácil. Geralmente os artigos eles trazem uns casos fáceis, né? Para exemplificar. E, além da perfusão e da espectroscopia, por exemplo, a gente podia usar fusão de PET com ressonância, SPECT, ajudaria também, né? Mais uma vez, associadas às técnicas habituais. Esse último slide aqui, né, dos últimos slides aqui, é o que até Arthur me mandou uma mensagem perguntando se eu ia falar. Essa aula, para quem estava no ano passado, ela é bem parecida com a do ano passado, mudei só algumas coisas. E isso aqui eu tinha visto, eu acho que eu vi no final do ano passado, eu vi alguma coisa a respeito disso, esse TRAM, que é Treatment Response Assessment Maps. E o que é que acontece? Basicamente, é um modelo matemático, onde a gente faz uma sequência 3DT1, que é uma sequência volumétrica, né? Pós-contraste ali com 5 minutos. Então, injeta 5 minutos, faz um 3DT1 pós-contraste. Aí, depois, 60 a 105 minutos, a gente faz outro 3DT1, outra sequência volumétrica T1, certo? E o software, ele subtrairia essas duas imagens, e aí ele traria um mapa de cores, parecido com o mapa da difusão, da perfusão, e a gente veria as áreas que retiveram o contraste e as áreas que lavaram o contraste, certo? Eles trouxeram aí também, mais uma vez, a sensibilidade e especificidade altas para a detecção de tecido tumoral e não tumoral. Então, o que acontece é basicamente isso. Aqui são as duas sequências subtraídas e que o software ele traz esse mapa, certo? Isso aqui é uma imagem pós-processamento, né? Quando a gente pega uma imagem pura 3DT1, uma imagem pura dos 5 minutos, 105 minutos depois, a gente vai ver a área que ficou ali realçando, mas a gente não vai ter esse mapa, né? Isso aqui é uma sequência pós-processamento. Então, essa área azul aqui é a área onde houve lavagem do contraste, né? E a área vermelha é a área onde acumulou o contraste. O que acontece? O tumor é a área que tem o wash-in e o wash-out. Então, o contraste ele vai lavar, certo? Então, essa área aqui em azul é a área com tumor. E a área vermelha é a área com necrose pós-radioterapia, né? Então, aqui, uma imagem, uma sequência de imagens para a gente, mais uma vez, reforçar isso. Então, aqui eu tenho um exame de baseline, uma sequência T1 pré-contraste, aí eu fiz o TRAM, certo? Subtrair a imagem precoce da imagem tardia. Essas áreas azuis são áreas tumorais e a área vermelha é a área que tem necrose. Então, a gente vê que tem tumor, né? Não tem só a necrose, que é aquela condição que eu falei para a gente lembrar sempre, né? Que existe tumor e existe necrose junto. E aí, esse paciente, ele fez um acompanhamento por imagem. Aqui, a gente vê que está cometendo corpo caloso, mas aqui a gente vê também realce ependimária. Então, assim, é um caso que também já ajuda, porque se tem realce ependimária, aquilo ali muito provavelmente é uma disseminação tumoral, mesmo uma progressão tumoral real, né? E aí, no TRAM, a gente vê muita área azul, então é muita área que teve lavagem de contraste, muita área com tumor. E aqui já é uma resposta do tratamento, fez outro TRAM. A gente já vê também, já fica um pouco mais fácil comparar essa segunda imagem com a última imagem, reduziu a área de realce, a gente já vê uns sulcos um pouco mais abertos, então se reduziu o efeito expansivo também, já fica um pouquinho mais fácil para falar que houve resposta. Fez o TRAM, a gente consegue ver muito mais área vermelha por necrose, praticamente nada de área com área que lavou o contraste, então área tumoral, né? Esse aqui é só mais uma figura da mesma coisa, mas para mostrar uma coisa para vocês. Aqui embaixo é o mapa de perfusão. A gente vê que tem azul, né, em todas essas imagens.
São 2 imagens de glioma, isso aqui é uma metástase, certo? Uma metástase também é uma lesão de alto grau, né? Então, vamos ver, são 2 gliomas de alto grau e uma metástase. Todas essas imagens, a gente vê que tem foquinhos azuis que indicam para a gente que existe tumor, mas olhem as perfusões. Perfusões, assim, aqui deram uma perfusão moderada, aqui bem fria, aqui nada. Então, assim, só para mostrar para vocês que existe progressão de doença com perfusão fria, né? Por isso que eu falei que a importância de associar as técnicas, porque realmente, se a gente ficar só com a técnica avançada, a gente não vai conseguir fechar um diagnóstico, né? Essa tabela final, ela só mostra e só resume aqueles principais achados que eu falei para vocês, então lembrar daquele aspecto lá do queijo suíço da radionecrose, lembrar do realce ependimário da progressão de doença. Eu acho que se ficar com essas duas imagens assim na cabeça vai ajudar bastante na hora de avaliar uma imagem. Lembrar que nem todo aumento de colina significa que ali tem proliferação celular, que infecção também aumenta a colina. Então, tem que ser um aumento de colina significativo para a gente poder dizer que aquilo ali realmente é um tumor, né? Que ali realmente existe turnover celular. A restrição à difusão vai ajudar a gente, principalmente na diferenciação de questões infecciosas, porque na radionecrose também restringe a borda, porque também tem célula necrótica ali. Toda vez que existe alguma coisa que está impedindo a água de movimentar, vai restringir. E nem sempre aquilo ali é tumor, né? Então, assim, e lembrar de o paciente está tratando 3 meses ali de temodal, 6 meses de temodal, tomar muito cuidado para falar que aquilo ali é uma progressão real de doença, que aquilo ali não é possível de progressão, avaliar todas as sequências básicas, se precisar fazer um espectro faz, uma perfusão faz, né? Junta tudo para a gente poder não causar dano ao paciente, modificando uma terapêutica que, na verdade, está dando certo. Lembrar da pseudo-resposta, mais fácil, a gente vê a área de realce que diminui, mas uma área de edema que aumenta, num contexto de um antiangiogênico, então fica mais fácil, né? A gente falar em pseudo-resposta. E lembrar de sempre, na dúvida, sugerir um controle precoce, né? Tem casos que realmente a gente não vai conseguir falar, vai ser difícil, vai ser desafiador para todo mundo. A gente tem que passar a dúvida à frente para o colega, qualquer coisa fala, liga com vocês, conversa, vê do tratamento, que a gente sabe que às vezes na pressa não consegue escrever tudo em detalhe, então a gente liga para tirar alguma dúvida e sugere um controle precoce, né? Eu acho que o controle precoce e o exame prévio, controle precoce e exame prévio são os melhores amigos do radiologista, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente nesses casos mais desafiadores, tá certo? Eram essas as mensagens finais que eu já falei naquela tabela anterior. E esse aqui é o caso que eu vou trazer para vocês, que foi um caso da semana, eu acho que foi algum de vocês, eu não lembro mais quem, que pediu. Esse paciente, ele tinha um astrocitoma pilocítico, não consegui pegar a primeira imagem dele, porque eu não consegui puxar do Pax a imagem, né? Depois de 6 meses a gente perde, eu não consegui puxar do Pax da clínica. Mas aqui a gente tem o T1 um T1 pré-contraste, só porque eu trouxe o T1 pré-contraste para a gente ver que realmente não tinha um hipersinal periférico, né? Que isso aqui realmente é um realce periférico. Essa lesão especificamente, me perguntaram se era radionecrose. Fizemos primeiro uma espectroscopia que ficou ruim, porque essa é uma das áreas desafiadoras. Está perto de osso, né? E está perto de líquido. Então, realmente foi desafiador. Eu reconvoquei o paciente para repetir, fiz um voxel longitudinal menor, para tentar pegar mais dessa área de alteração de sinal T2, e aí o gráfico foi esse aqui, colina, creatina e NAA. A colina, realmente, se vocês forem ver, ela não está nem maior que a creatina, né? Não aumentou, não teve nem pico de colina. Então, assim, nesse caso aqui, eu deixei escrito que muito provavelmente a radionecrose, sim, alteração uma necrose por radioterapia. Não coloquei o voxel no centro da lesão, porque o que eu ia pegar era lipídio, não ia adiantar muita coisa para mim. Eu queria mais saber dessa área mesmo de realce da borda, e dessa área, um sinal T2 um pouquinho mais intermediário, né, que para a gente indicaria uma celularidade maior. E realmente não foi confirmado uma proliferação celular local. Então, esse caso aqui, especificamente, ele vai ficar mais para uma necrose com radiação e sugerir um controle precoce, certo? Só para mostrar para vocês como a técnica, as sequências convencionais de ressonância têm que estar aliadas às técnicas avançadas de ressonância. Mesmo o TREM lá, que é tão bom, né, com especificidade, uma sensibilidade altas, mas ainda assim, se for olhar só aquilo ali, ninguém vai conseguir falar para a gente que aquilo ali é só tumor ou só necrose, né? Tem que ver a imagem convencional mesmo, tá certo? Então, era isso, gente. Eu agradeço demais a atenção de vocês
Sei que às vezes é muita coisa, mas eu tentei trazer o máximo de informação possível nesse tempo que a gente tem. E agora me ponho aí à disposição para as perguntas de vocês. Beleza. Obrigado, Tamara. Caramba, muito boa a aula. Obrigado mesmo pela disponibilidade para falar para a gente. E quem quiser ver de novo a aula, depois eu até estava falando para a Tamara no começo, a gente vai disponibilizar essa aula no YouTube, até para residente, depois poder revisar para a prova que a gente tem anualmente. Mas muito boa mesmo a aula. Eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. No final tem um caso para mostrar, tá bom? Então, eu vou, se quiser descompartilhar a tela, então, que aí a gente abre aqui, porque aí a gente Eu... coloca... Ah, tá, porque eu tinha parado, né? Só, né? Parei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí a gente abre para discussão. Vou parar a gravação, que a gente já acabou a aula, e vou começar as perguntas aí, se tiver um tempinho para responder para a gente. Sim. Uma pergunta minha já. Quando é que vocês vão comprar o software do Tran? Já compraram?